temporada 2023. Baquiana Filarmônica SESI São Paulo, sob regência do maestro João Carlos Martins, no Teatro Gazeta, com participação do regente assistente Wallace Pena. Bom espetáculo a todos. Bem, hoje, muita gente me pergunta para que serve o maestro. Muita gente acha que às vezes o maestro está lá encenando e a orquestra toca. E eu defendo a teoria que a orquestra, sendo músicos maravilhosos, a orquestra é o som do maestro. E a orquestra e o maestro estabelecem tal relacionamento, porque eu sempre digo que o que é um concerto? É tudo que se combinou nos ensaios, com exceção de alguma coisa que possa dar errado. Mas isso é um concerto. Então, a orquestra e o maestro estabelecem uma comunicação que tudo funciona no concerto praticamente no automático. E eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que funciona um ensaio, depois eu faço o movimento inteiro da quinta de Beethoven e do último movimento da primeira de Beethoven. Para começar, todo mundo sabe que a quinta de Beethoven começa ta-ta-ta-tam. Cada maestro tem a sua forma de dar a introdução da quinta de Beethoven. Inclusive, tinha uma piadinha que diziam de um grande maestro alemão, que ele vinha com a mão assim, meio tremendo, e de repente a orquestra, ta-ta-ta-ta, e ninguém entendia. Aí perguntaram para o Spala da orquestra, como é que todo mundo entra, de repente, o maestro ainda tremendo a mão? Aí o Spala falou, não, quando ele passa pelo terceiro botão da casaca, a gente entra, entende? Então, o que acontece? Por exemplo, tem alguém aqui que estuda música, não? Você estuda música? É? Você gostaria de dar aqui a entrada da quinta de Beethoven? Gostaria? Hein? Quer arriscar? É só fazer isso. Quer arriscar? Vamos lá. Sobe aí. Sobe aí, não pode. Isso. Agora você vai tentar fazer a orquestra fazer. Vai, sobe. Agora você vai tentar a orquestra fazer isso. Então, experimenta. Você vai no tremo. Há uma ideia, por que não? Pode ser que depois, se você ficar um dia maestro, você consegue encontrar a sua forma. Tá certo? Agora eu vou explicar como é que eu faço, tá bom? Pode sentar. Então tem várias formas. Tem maestros que fazem pá, e a orquestra entra. O público não sabe como é que eu faço, mas eu faço assim, um gesto que ninguém vê. 1, 2, 3, pá. 1, 2, 3, pá. Então ninguém percebe, mas todo mundo entra junto. Agora todo mundo também está de olho no espaço. Agora tem uma coisa que é a fungada do maestro. Fez o tamavaré.
A minha forma, a orquestra está acostumada, é. Quando eu faço. A orquestra vai toda junta. Então vocês vão ver. Comigo, primeiro, para fazer o crescendo, os maestros têm formas diferentes. Eu vou subindo com a mão, e esse corte tem que ser fatal. E aí, o maestro aponta para a trompa e a trompa continua. Então, vamos chegar à entrada da fungada, com o primeiro violino. A orquestra está acostumada comigo, então eles sabem as minhas intenções. Agora, vocês viram que é importante estar fazendo isso, mas os celos e contrabaixos estão garantindo um papapá, 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 papapá. Depois eu vou fazer inteiro. Aí acabou, é um negócio que se chama barra dupla. Vem a segunda parte, que numa sinfonia é o desenvolvimento da forma sonata, da forma sinfonia. Então vocês vão ver que aqui eu dou a independência, acabou isso, para a trompa escolher o tempo que ela quiser e a orquestra vai fazer a mesma coisa. Vamos fazer os 8 compassos antes da barra dupla.
ele com Bernstein, talvez os dois regentes mais importantes do século passado, perguntaram para o Karajan: eu vejo o senhor com olhos fechados, regendo, o senhor está pensando numa atmosfera, numa paisagem? Ele falou: não, eu estou contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clarinetes. Então vocês vão ver agora, chegou nesse trecho, eu tenho que contar 10 vezes para dar a pancada para a orquestra. Vocês vão ver como é que é. Vamos pegar na curva. Como se ele não estivesse concentrado. Ele e toda a orquestra tem que estar totalmente atento na musicalidade do oboé. Então, vamos embora. Ao mesmo tempo, o maestro não pode ficar falando para ele: eu quero que você toque assim. Ele já sabe qual a musicalidade é a dele, é a individualidade dele. Então o maestro fica ouvindo e saboreando o som do oboísta antes da orquestra voltar na fungada.
Aqui o compositor, ele escolheu por tá, pá, 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 pá. Aí entra a individualidade do intérprete, que os músicos, inclusive, podem concordar ou não, o público, os críticos podem concordar ou não, mas eu gosto. Pá, 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 pergunta e resposta. Que letra nós pegamos? Bom? Vocês viram quantos, só citei alguns, realmente se trabalha praticamente todos os compassos, mas vocês ouviram coisas, vocês viram que quando eu quero a orquestra crescendo, quando eu quero que os metais soem, então agora vocês vão ouvir o primeiro movimento inteiro sem nenhuma explicação.
vocês viram que, no fundo, pergunto qual que é a função do maestro. A função do maestro é, em primeiro lugar, ser preciso na parte rítmica. Por exemplo, uma coisa que é um erro para maestros. Eu achei que eu comecei um pouquinho lento, podia ser um pouquinho mais rápido. Eu podia recuperar o andamento no meio. Não é aconselhável, estou certo ou não. A pessoa, se começar um pouquinho mais lento, convive, é fração, é uma fração. Talvez eu gostaria um pouquinho mais rápido, mas não vou tentar mudar o percurso no meio do caminho. Aquela viagem tem que ir com aquela emoção. Então a missão de um maestro é transmitir emoção para músicos maravilhosos, ter a humildade nos ensaios de perguntar para os músicos: você acha que esse gesto está bom? Você acha que isso deve ser em 3? Por exemplo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ou fazer 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. O maestro não existe mais aquele negócio de autoritarismo. Existem músicos fazendo música junto. Então, eu acho muito mais importante esse. Eu sei que o público, eu fiz 3 operações já neste ano, e no último concerto eu não pude aparecer, embora eu tenha um regente assistente magnífico, mas o público estava acostumado com a minha presença. Então, hoje o público diminuiu. E não é desrespeito ao meu regente assistente, pelo contrário, o meu regente assistente vai crescer semana por semana, mês por mês. Daqui a um ano ele deve estar arrebentando, porque ele vai ter a humildade também de ficar um ano tomando aulas com um grande maestro brasileiro. Então, fazer música, integração de uma orquestra e de um regente é algo que o público só entende se você está explicando para o público. Só de assistir. Agora, o que é importante? Quando um maestro está regendo, o público não pode querer estar lendo alguma coisa. Tem que ficar focado na orquestra e no maestro. Porque essa é a missão do músico. Prender a atenção do público da primeira até a última nota. Eu vou dar mais uma demonstração do último movimento da primeira sinfonia de Beethoven, aonde todo o começo é baseado, a orquestra está acostumado, todo o começo é baseado na minha fungada. Vocês vão ver.
perceberam que a sinfonia é toda rítmica, de repente tem uma parte que é uma parte totalmente melódica. Então a atitude do maestro com a orquestra muda totalmente quando os violinos começam. Pá, 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 pá. Eu sou desafinado a peça. Mas então a importância mudar a atitude perante a orquestra de uma parte rítmica para uma parte melódica. Nós já vamos para a repetição direta, onde nós paramos.
vocês viram como é que muda. E tem aqui uma entrada que é complicada, que é do segundo violino, quando para tudo, eu tenho que acertar exatamente na quarta nota de vocês, né? Só faz aquilo, só então. Acabou? Então eu tenho que acertar. Se eles não dão certo, vai atrapalhar o primeiro violino e vai ferrar com a flautista. Ferra com a flautista. Então, o que eu já tivemos vezes que não tive a felicidade que eu queria numa regência. Eu acho que foi profundamente importante, mesmo esse público sendo pequeno, entender a relação de um maestro com os músicos de uma orquestra. Muitas vezes os músicos podem não concordar, mas eles vão, depois de interlocução, eles no final, ou eu vou aceitar a ideia deles, mas geralmente, em 90% dos casos, eles aceitam a minha ideia. Mas isso faz parte da profissão, porque o que interessa é uma liderança democrática. Hoje eu creio que eu não consigo tocar piano, porque vocês vão ter mais uma peça maravilhosa. Que horas são agora? Que horas são? Hein? 8h45, o concerto é até às 9. Hoje, a minha distonia está piorando, mas dia a dia. Hoje eu tive ensaio a tarde inteira com um concerto fantástico, com um quarteto de violões, chamado Quaternaglia. E nós ensaiamos um concerto daquele compositor que compôs aquela peça Aranjuez, Rodrigo, um concerto em 3 movimentos. O ensaio foi fantástico e nós tivemos esse ensaio hoje. E na segunda-feira nós vamos ter um concerto no Teatro Bradesco e vai ter uma coisa que a orquestra pode concordar ou não, mas eu, quando jogo um time de São Paulo contra qualquer time do resto do Brasil, eu sou portuguesa de desportos, mas eu torço para o time do São Paulo, de São Paulo. E quando jogo um time brasileiro contra um time estrangeiro, eu torço para o time brasileiro. E então, na segunda-feira, no nosso concerto no Teatro Bradesco, um gentleman entre os técnicos do Brasil, que é o técnico do São Paulo, Dorival, ele virá começar o concerto dando a entrada para o hino do São Paulo. Como já fiz com a Democracia Corintiano, o hino do Corinthians. Eu sou portuguesa, tem aqui não está aqui, tem ali. O único que vai se recusar a tocar está ali. Ele vai se recusar a tocar. Então tá. Gostei. Não sei se eu consigo tocar só o hino postino. Pode ser que eu consiga, pode ser que não. Mas eu tenho. Não tenho gel para tirar a luva. Para mim é muito difícil mesmo. Então, mas a peça é linda, é assim. Not bad, not bad. Então, o meu desejo irá reger o último movimento da Sinfonia de Dvořák, um movimento de uns 13 minutos, e esse movimento precisou ser um compositor tcheco que foi morar nos Estados Unidos para mostrar a alma da nação norte-americana.
Cadê o Wallace Pena, por favor? Vocês vão ver que movimento maravilhoso. São 12 minutos de pura mágica. Obrigado! Muito boa noite a todos. Como o maestro já adiantou, a gente vai fazer o último movimento da Sinfonia número 9 de Dvorak, que é um compositor tcheco, e ele escreveu essa sinfonia, foi uma encomenda da Filarmônica de Nova York. Enquanto ele morava em Nova York, ele foi para lá para ser diretor de um dos conservatórios, e segundo o que o próprio maestro me falou outro dia, Dvorak foi um dos primeiros compositores a conseguir integrar a música popular americana com a música clássica, né, a música romântica do período romântico. Então, eu acho que vocês vão gostar dessa sinfonia. Como o maestro falou, é uma peça muito, muito forte. O maestro estava falando sobre maestro, né? Eu acabei de cometer um crime aqui, que sempre quando a gente entra, a gente tem que cumprimentar o Spala, que é o representante oficial da orquestra. Então, perdão ao Spala, esqueci de cumprimentá-lo, mas acontece.
Piana Filarmônica SESI São Paulo. Sempre um prazer poder reger esses grandes artistas. E, bom, gente, essa era a nossa última música do programa. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês nessa noite. Um bom resto de noite para vocês e, por favor, compareçam nos nossos próximos concertos. Muito obrigado. Tchau, tchau.